A paz do Senhor com aqueles que estão de casa, que irão nos acompanhar também. E esse canal que tem alcançado tantas vidas, quero dizer para você também que você é muito bem-vindo, juntamente com toda a sua família. Fica conosco até o fim desta mensagem, desta palavra, e faça também, deixe o seu pedido de oração, para que a gente possa estar intercedendo por vocês também. Lucas capítulo 9, 23, quem encontrou, diga eu encontrei. E diz a palavra do Senhor, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque do que aproveita o homem ganhar ou granjear o mundo inteiro, perdendo então a sua alma. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Fala, Senhor, ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, e nos ajuda a andar, a trilhar e a caminhar, meu Deus, nessa jornada tão longa, que o Senhor nos capacite, nos dê revestimento, nos dê a proteção necessária. E eu oro nessa noite, pedindo que o Senhor nos proteja nesse ambiente também, porque que nada nem ninguém possa interferir aquilo que o Senhor ainda há de fazer nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, querido. E a paz de Cristo possa continuar ardendo em nossos corações, e as bênçãos do Senhor possa ser derramada desde a criança até o mais velho. Meus irmãos, o versículo que lemos, alguns versículos do capítulo 9 de Lucas, 9, 23 a seguir, nós vimos aqui que cada um deve levar a sua cruz. O evangelho, ele não mudou. Nós já vimos várias pregações falando que o evangelho não, a porta ainda continua estreita. O evangelho não passou por nenhum tipo de reforma e nem vai passar. Porque o evangelho é renúncia. Evangelho é servir a Cristo com dedicação. Se você veio para os pés de Cristo, saiba que servir a Deus é renunciar, é abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para poder então assim cumprir com a palavra de Deus e nos tornarmos participantes do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que nos dias que estamos vivendo, há muitas pessoas que estão desanimando. Existem muitas pessoas que estão regressando, estão voltando para trás. Muitos já estão se sentindo com muito enfado e não estão conseguindo prosseguir na jornada por causa das lutas, das tribulações e das muitas dificuldades. E aqueles que até não entendem por quê, o motivo de tanta retaliação. Há muitos que não entendem por que está acontecendo tantas retaliações, tantas investidas, mas é a palavra de Deus. A palavra que lemos aqui vem nos falar, e uma coisa é importante falarmos aqui: qual o preço que temos que pagar para seguir a Cristo? Você já imaginou, você já calculou o preço que você e eu precisamos pagar para servirmos ao Senhor? É isso que nós iremos falar nessa noite, porque a palavra de Deus diz assim, dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada um a cada dia, e tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho é renúncia.
Ninguém jamais conseguirá servir ao Senhor se não renunciar. Se você está servindo a Deus e na sua vida não houve mudança, algo está errado. Algo precisa ser revisto. Rapidamente precisa uma decisão ser tomada imediatamente, porque ser cristão é ser diferente. Ser cristão é ser luz entre as trevas. E é isso que Deus está nos falando nesta noite. A introdução diz assim: a salvação oferecida por Cristo a toda a humanidade, nós sabemos que é pela graça. Foi Jesus que nos deu. Foi pela graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Mas Jesus pagou um preço por mim e por ti. Agora, não é porque foi pela graça que foi de graça. Por que que não foi? Porque para Jesus custou muito caro. Tem gente achando, eu vivo pela graça. Sim, eu também vivo mediante essa graça, e é por causa dessa graça, é por causa desta misericórdia, é que nós estamos aqui. Mas entendamos que não foi de graça. Alguém teve que pagar um alto preço por mim e por você. Então entenda isso, que a salvação não foi de graça e não é de graça. Se fosse de graça era muito fácil. Pela graça sois salvo, mas não é de graça. Por quê? Porque há um preço a se pagar. Não, eu estou com Cristo e minha vida agora é um mar de rosa, é tudo maravilha, tudo vai funcionar naturalmente. Não. Agora você precisa preparar para passar pelo processo da purificação. Agora eu e você precisamos enfrentar nessa matéria, nessa carne, os embates que vamos ser confrontados, porque a palavra de Deus confronta a nossa vida. Esta é a razão que muitos estão desistindo, porque hoje se prega um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, um evangelho sem perseguição. Hoje se prega por muitos lugares um evangelho barato, um evangelho que vem do jeito que está, continua do jeito que você estava vivendo, e não é isso que Deus quer para nossas vidas. Porque se fosse para ficar dessa maneira, Ele não teria deixado o trono de glória e pagado um alto preço, se humilhado, sido cuspido, humilhado, levado à morte, morte de cruz, porque quem morria numa cruz era um maldito. E Jesus, mesmo sendo santo, Ele se fez maldição em nosso lugar. Que preço nós temos que pagar para servir ao Senhor? Não temos nenhum mérito na salvação, pois foi Jesus que morreu. A nossa morte Ele levou sobre si e também todos os nossos pecados. A obra que Jesus efetuou para nós na cruz foi completa. A obra da salvação foi concluída. Não foi uma obra pela metade. E por que se Cristo concluiu a obra e fez uma obra completa, nós iremos servir a Ele de qualquer jeito? Vamos servir a Cristo pelas metades? Não, a minha mão é de Jesus, mas o meu pé não é. O meu coração, não, Deus nos quer por completo. Deus quer um povo forte, um povo que deixou de viver as suas próprias vontades para fazer a única e perfeita vontade, que é a vontade de Deus. Agora veja que a Bíblia diz que a obra foi completa, mas a Bíblia fala sobre o sofrimento, o resto das aflições de Cristo em nosso corpo.
como está em Colossenses 1:24. Então, nós teremos que sofrer, nós teremos que pagar um preço também. A salvação, vivemos no tempo da graça, mas tem um preço a ser pago, e esse preço é você renunciar. É o que nós lemos aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem céu sem renúncia, não existe céu sem mudança de vida. Do que adianta simplesmente entrar dentro de uma igreja, pertencer a um ministério e não ter o nome escrito no livro da vida? E a nossa identidade precisa ser a identidade de um servo, de uma serva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto não significa pagar o preço pela salvação. Por quê? Porque a obra que Jesus fez foi feita. A salvação foi concluída, é tanto que ele disse: Pai, está consumado. E o véu se rasgou de cima a baixo, e nós hoje temos livre acesso ao trono da graça. Agora entenda uma coisa: não é pagar o preço pela salvação, mas sim de ser um verdadeiro servo de Deus. É essa a nossa missão, é pagar um preço para ser um verdadeiro cristão diante do Senhor, ser um verdadeiro servo e serva de Deus. É este o preço que muitos não querem pagar. É este o preço que, quando alguém ouve dizer que tem que deixar o mundo, tem que deixar aquilo que o mundo oferece, desanimam. É como o jovem rico foi até Jesus, quando Jesus falou a realidade para ele, ele voltou entristecido. Assim está acontecendo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão divididas, não se entregaram totalmente a Cristo. Alguns começaram bem, mas estão retrocedendo, estão se afastando da presença de Deus. É noite de reflexão, é noite da gente olhar e dizer: quem verdadeiramente eu sou? Como eu estou diante do Senhor? E se a trombeta soar agora, meu Deus, eu estou preparado. Olha para dentro de você e veja como você está representando o reino de Deus. Como nós estamos nos comportando na face dessa terra. Então entenda isso: o preço é de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Agora, o preço para seguir a Cristo, separamos alguns. Primeiro, o preço da renúncia. Lucas 14:33, a Bíblia vai dizer assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem. Irmão, isso aqui não é brincadeira. Jesus está dizendo: qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar, esse é o problema. Nós queremos pegar o microfone e cantar, nós queremos pegar o microfone e pregar, mas nós não queremos renunciar. Nós não queremos abrir mão de muitas coisas que estão nos atrapalhando e nos tirando da presença de Deus. Aonde estão os crentes que oravam? Aonde estão os crentes que liam a Bíblia constantemente? Aonde estão os cristãos que faziam jejum, faziam orações aqui na igreja, no monte, nas madrugadas? Aonde estão os cristãos? Porque a vida de um cristão, a vida de um discípulo é cheia de oração, de temor, de oração, de clamores, de buscas incessantes, e é alguém que está à disposição do Senhor. É impossível sermos discípulos de Jesus sem renunciar.
Pastor, eu estou na igreja, mas eu gosto de algumas coisas lá fora. Você está precisando se converter. Ah, pastor, eu também sou carne. Vai, se Jesus vier, e se você ainda continuar nessa indecisão, Jesus vem e tu fica. Jesus vem e nós vamos ficar. Porque se a gente não se colocar na presença de Deus e voltar ao primeiro amor, vai continuar acontecendo o que está acontecendo na terra. Muitos males estão atingindo muitas e muitas pessoas, e nós estamos livres disso? Não. Mas quando chegar o mal, quando chegar o nosso dia, quando chegar a nossa hora, que nós venhamos estar cheios de Deus, cheio da graça, cheio do poder do Senhor. Vamos colocar para fora de nós o nosso egoísmo. Vamos tirar para fora de nós tudo aquilo que é a velha natureza e vamos dar espaço para o Espírito Santo começar a movimentar-nos de novo. Deus quer te usar para orar pelo enfermo, Deus quer te usar para orar no círculo da oração, Deus quer te usar para fazer evangelismo, Deus quer te usar para pregar lá no seu trabalho, no seu serviço, onde você está. Deus quer continuar te usando, mas você e eu precisamos renunciar todos os dias, para que a glória de Deus apareça e resplandeça em nós. Eu sou crente, mas eu não renuncio nada. Eu sou cristão, mas eu vivo como o mundo está vivendo. Que diferença? Que diferença tem? Eu sou crente, mas a minha mão não é, meu olho não é assim, irmão. Para ser discípulo tem que renunciar tudo. Para ser discípulo honrado por Deus é preciso descer, se humilhar, abrir mão daquilo que muitas das vezes a gente quer guardar, a gente quer continuar carregando. E diz: na verdade, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos estar dispostos a renunciar tudo conforme a palavra de Deus. Renunciar tudo é confiar a nossa vida que temos a Cristo. É isso que é renunciar. Quem renunciou entrega nas mãos de alguém que é capaz de resolver. Não existe, tem muito crente desconfiando de Deus, tem muitos crentes recorrendo a outras situações, ao invés de recorrer ao Senhor. Tem muita gente que esqueceu de se entregar totalmente, confiar, descansar. Por quê? Porque não se entregou totalmente a Deus. Sem renúncia não existe confiança, e sem confiança não existe evangelho. Porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós também cremos que Ele nessa noite está aqui, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele não fica devendo nada para ninguém, mas muita gente quer receber sem estar em condição. Porque a bênção especial de Deus só chega na vida de crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo nesses últimos tempos está enganando muita gente. O inimigo está favorecendo muita gente. Tem muita gente que quando orava, quando gemia nas madrugadas, quando estava assíduo no ministério, quando estava buscando o Senhor constantemente, era luta, era prova, era dificuldade. Sabe o que o inimigo fez? Ele deixou de orar, deixou de buscar, e o inimigo agora começou a abrir as portas, permitiu que as portas se abram, bênçãos materiais estão chegando, e ele está dizendo: mas está beleza, está tudo tranquilo, cuidado. E nisso muitos estão distantes do Senhor. É melhor não ter nada
mas ter a presença de Deus nas nossas vidas. É melhor estar passando por tribulações e estarmos cheios do Espírito Santo do que ter uma vida farta, com muito dinheiro na conta, com muita regalia e estarmos mortos espiritualmente. Nós vivemos num tempo tão difícil que o pastor prega, nós olhamos, as pessoas estão esmurecidas nos bancos da igreja. Que tipo de mensagem precisa ser pregada para o povo reavivar? Será que é preciso haver revelações, curas, libertações para o povo crer? Se a palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas, e quem tem a palavra tem abundância de alegria, tem água jorrando no seu interior, tem vitória para contar, tem bênção para contar, porque a palavra ainda continua sendo a nossa regra de fé. Estão inventando muita coisa, estão chamando a atenção das pessoas, pastores, com coisas que passam, e com isso a igreja, o corpo vai desfalecendo. O corpo de Cristo no século 21 está desintegrando. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja entender que o preço vai ter que ser pago. É interessante saber que a sua mãe vai olhar talvez para você e dizer: eu não gosto de você porque você é crente. É importante entender que o teu patrão vai dizer: passa lá para assinar o aviso, porque tu é um crente, eu não gosto de você. Isso é o preço que precisa se pagar. Não, mas eu vou ser o crente light. Eu vou ser o crente 007, o crente superficial, o crente que não agride ninguém. Sabe por quê que tudo está bem? Sabe por quê que nada está acontecendo? Ah, mas eu estou na igreja, pastor, minha vida está uma benção, está fluindo. Mas como está a sua vida com Deus? Sabe por que está tudo tão tranquilo? É porque não tem fruto. E ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Eu sou um crente cheio de Deus, porque eu me dou bem com tudo e com todos. Não vai ser assim. Você vai ser desprezado, você vai ser caluniado, você vai ser apontado. Muitos vão olhar, e quando você entrares em algum estabelecimento, alguém vai olhar e dizer: lá vem o crente. Lá vem, sabe por quê? A luz que brilha na tua vida ofusca o inimigo. O inimigo tem ódio, o inimigo tem desejo de acabar com aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer tocar, ele quer destruir, mas não pode, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Pastor, a luta está grande. Pastor, a batalha está travada. Eu fico feliz, porque eu sei que algo de Deus está acontecendo aí. Pastor, a luta está grande, a perseguição lá em casa é um sinal que você está no caminho certo, é um sinal que você está confrontando as trevas, e aonde chega a luz, a treva não pode ficar. Na verdade, não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. Porque Jesus diz que todo aquele que vem a Ele se aproxima dEle, para que as obras de Cristo sejam realizadas nele. Mas todo aquele que não quer se aproximar de Deus, ele se afasta, ele se esconde, para esconder a sua podridão, a sua mentira, o seu engano. Ele não vem para a luz, para que aquilo que está nele não seja manifesto.
Fica servindo a Deus desse jeito. Fica como Eutico na janela. O próximo passo será a morte. Fica como Sansão, brincando de ser crente. E o próximo passo é os olhos arrancados para não enxergar. E o que tem de pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo, estão com 2 olhos, mas estão cegos, tem boca, mas estão mudos, tem ouvido, mas não escuta. Por quê? Por causa do pecado, por causa da mentira. Diz que é cristão, compra e não paga, engana, tem um relacionamento extraconjugal. Isso é coisa de Satanás. A igreja de Cristo é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aí a igreja que prega a verdade está vazia, sabe por quê? É porque aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito não vêm para ela. Porque é ruim sentar no banco e ser confrontado. Porque não é o pastor que é ruim, não é o pastor que persegue, é a palavra de Deus que vem como flecha no nosso coração. E aonde ela chega, ela quer mudar, ela quer transformar. Mas você precisa abrir mão da sua vida e começar a viver o reino. Viva o reino, faça pelo reino. Viva o reino, faça pelo reino. Anda pelo reino, faça tudo pelo reino de Deus. E você pode dizer, Deus vai olhar de cima e dizer: lá vai o meu discípulo, lá vai o meu discípulo, lá vai a minha serva, lá vai o meu servo. Mas Satanás nesses dias está batendo palma, porque muitos têm aparência de crente, mas não é crente, veste como crente, carrega a Bíblia na mão, mas estão desviados dentro da igreja. Aí o pastor peleja, o pastor luta, o pastor tenta, o pastor não sabe mais o que fazer. Aí a pessoa não envolve, não entra no mistério de Jeová. Aí alguém não entende por quê? Porque ele quer viver uma vida lá fora e quer ser crente aqui dentro, e não funciona. Porque a palavra diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. E sabe o que é o pior de tudo? Que a gente, se nós vivermos assim, a gente vai se auto-enganar. Vamos perder tempo. O tempo vai passando. E a gente vai só protelando. Amanhã eu mudo. Já viu aquela questão da dieta? Chega no final do ano, a pessoa está ali no festejo, no churrasco, e fala assim: eu vou fazer uma dieta, é só terminar, e não faz. E vai empurrando. E só vai engordando, só vai crescendo. Agora, quando você se alimenta da palavra, e você fala assim: a partir de hoje eu mudo, e chega lá fora e não muda, não adianta. Não adianta eu pregar aqui, você até concordar e dizer assim: realmente Deus está falando, e você não mudar. Não adiantou para você, não adianta para mim. Então nós precisamos começar a olhar com os olhos de Deus. Entender que Deus é amor, mas que também Ele é fogo que consome. Sabe o que Deus diz em Provérbios 23, 26, a parte A? Olha o que Deus diz, olha o que Deus quer. Filho meu, dai-me o teu coração. Jesus quer que você dê, você entregue, que você confie e dê a Ele o seu coração. Quem já entregou seu coração para Jesus aqui? Se entregou, então você pode ter certeza. Se entregou para Deus o teu coração, Deus tem tudo de você. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Porque um crente, um discípulo, ele não fala asneira. Porque se o cristão conta piada, fala isso, fala aquilo, não foi mudado. Porque o verdadeiro crente,
é o crente genuíno que se entregou a Cristo, e o coração dele é de Jesus, e que ele mesmo nas suas fraquezas, ele está gemendo e dizendo: ajuda-me a caminhar na tua presença, Senhor. Não me deixe afastar da tua presença, Senhor. Você que está aqui, já renunciou a algo por amor a Cristo? Você que está aqui, você já renunciou a algo por amor a Jesus? Não precisa me responder, porque eu sei que tem vários testemunhos de pessoas que hoje estão aqui, estão em casa, e essas pessoas renunciaram tudo por amor a Jesus. Alguém que prostituía, alguém que vivia uma vida errada lá fora, alguém que vivia nas festanças, nos vícios, nas drogas, vivia na bandidagem, vivia no crime, e renunciou tudo, e hoje ele está sofrendo as retaliações, as perseguições, e alguém pode olhar e dizer: como você, sendo crente, sofre tanto assim? É assim mesmo, porque a nossa morada, ela não é aqui. Aqui nós só estamos de passagem, mas tem uma pátria nos aguardando, tem um lugar especial para mim, para você que nos aguarda. Se a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, então o Evangelho é sofrimento. Se nós olharmos, Paulo sofreu e chorou, Pedro sofreu e chorou, João sofreu e chorou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chorou, porque a luta é travada para aqueles que verdadeiramente levantaram e ergueram a bandeira do Evangelho, e estão dizendo: eu não abro mão de Jesus. Muitos perderam amigos, você está no caminho certo. Muitos foram rejeitados até por pais, por mães, você está no caminho certo. Muitos foram odiados no local de trabalho, perdeu muitas coisas por amor a Jesus, você está no caminho certo. Mas como que pode, pastor Roberto, alguém estar, em vez de harmonizar tudo, faz o contrário? Esta é a reação da luz que não se une com as trevas. É só isso. Jesus disse que Ele não veio trazer a espada. Jesus, Ele veio trazer uma nova esperança, uma ponte que nos liga a Ele hoje, mas também não disse que seria fácil. Segundo preço que precisamos pagar: espinho na carne. Olha o que é o Evangelho. Assim como existe uma cruz para ser carregada, também existe uma coroa de espinho. Assim como existe uma cruz para ser carregada, existe também uma coroa de espinho. O espinho na carne de Jesus foi a coroa cravada na cabeça, e uma cruz que Ele carregava, simbolizando o pecado da humanidade levado por Ele. Esse foi o espinho que Jesus enfrentou, essa foi a angústia que Jesus teve que passar, uma coroa de espinho, uma cruz pesada nos ombros, e Ele não abriu mão do pecador. Jesus não precisava deixar a glória dele descer, como está em Filipenses 2. Jesus não tinha que fazer nada disso, mas Ele se dispôs, Ele deixou a sua glória, se humilhou, esteve entre os homens e morreu morte de cruz, para provar para mim e para você que nós também podemos vencer se nós não desistirmos. Eu sei que esta palavra talvez não era a palavra que você veio pensando em ouvir, mas Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, e me trouxe aqui nessa noite para dizer que Evangelho é cruz, que Evangelho é coroa de espinho, e não tem como escapar.
A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás. Muitas vezes o nosso espinho na carne pode ser uma enfermidade. Aí eu fico perguntando, meu Deus, por que há tantas pessoas, às vezes dentro da igreja, enfermas? E a gente ora, e o apóstolo ora, e o pastor ora, e o fulano ora, e nada acontece. Esse é o espinho que te aproxima de Deus. Esse é o motivo que você está aqui. É esse espinho chamado na carne. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira. Quantas pessoas chegam diante do Senhor quando está tudo acabado? Eram milionários, perdeu tudo, Satanás tomou, roubou tudo. Quando ele estava na sarjeta, ele zombava de crente quando tinha tudo, ele ria de crente, e hoje estão dentro da igreja, puxando a cachorrinha, como diz o ditado, e ele diz, meu Deus, mas que situação é essa? Por que isso? É o espinho na carne que te faz ser cristão de verdade. O espinho na carne pode ser um filho que se afastou de Jesus, e que você ora tanto, você peleja tanto, e sonha em ver o teu filho, o teu esposo, entrar por aquela porta e nada acontece, mas é que Deus sabe, Ele conhece, sonda o nosso coração, e se Ele ainda não trouxe o seu filho, e se essa enfermidade ainda não apartou do teu corpo, e se esse mal ainda não se afastou de ti, saiba que Deus sabe o que faz. Porque tem pessoas que se receber a cura, volta para a Babilônia. Tem pessoas que se receber riqueza, volta para o mundo de novo, volta para o Egito. Tem pessoas, queridos e amados irmãos, se a família entrar na igreja, ele sai. Então nós precisamos entender que independente do espinho, da cruz, da perseguição, da dificuldade, nós precisamos seguir em frente. Olha para o teu irmão e fala assim, não desista, segue em frente. Olha no olho dele, irmão, fica pegando na mão do irmão, parece que nem conhece o irmão. Olha dentro da biloca do olho dele e diz assim, não desista, siga em frente. Seja profeta nessa noite, libera a palavra de vida. Muitas das vezes em casa dá aquele grito que estremece e os vizinhos escutam. Fala palavrões que não é nem lícito falar, mas quando chega na igreja não consegue dar um glória. Mas Jesus vai trazer de novo um avivamento. Jesus vai trazer de novo crentes que é do repleplé, crente que não nega a fé, crente que não cala, crente que não para, crente que quanto mais a luta cresce, o sangue está na canela e ele está dizendo, pode vir que eu estou cheio. Tem muita gente que já perdeu a noção do que é ser um crente de verdade, se tornou um mero religioso e não tem mais a presença do Espírito Santo. Ainda bem que eu estou diante de pessoas aqui em casa, que o Espírito Santo ainda tem liberdade para operar na tua vida. Tem, irmão? Se tem liberdade, levanta a tua mão e dá um glória, porque se não tem, algo precisa ser mudado aí. Então precisamos seguir em frente. Por quê, pastor? Porque Paulo disse, tira o espinho, está doendo, é difícil. E qual é o espinho? Não se sabe, e nem é importante saber. Mas uma coisa o Senhor disse, a minha graça te basta. Talvez você está chorando por amor a Cristo. Talvez você pode até ter dito, você disse essa frase, depois que eu vim para Cristo, minha vida se tornou um verdadeiro vendaval.
Está no caminho certo, continua. Depois que eu vim para Cristo, as pessoas se afastaram de mim. Está no caminho certo, continua. Porque esta luz que brilha em ti é muito forte, esta graça que está em ti é muito forte, e é por isso que o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta. Quieta, fica quieto, não reclame mais a partir de hoje, não reclame mais, só diga: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Antes de receber a coroa de glória, precisamos aprender a lidar com a coroa de espinho. Quem aqui quer o prêmio da salvação? Aprenda a lidar antes de ser coroado. Depois da batalha nos coroará, Deus nos coroará. Depois da batalha. Depois da coroa de espinho tem coroa de glória. Mas você precisa aprender a lidar. Alguém pode dizer assim: ah, rapaz, depois que eu vim para essa igreja, eu vou sair dessa igreja que é tanta provação, acho que o pastor está em pecado. Não, é porque você está no caminho certo. O diabo não está preocupado com crente que já é dele. Alguém estava andando sobre um muro e alguém dizia assim: por quê que o povo que é cristão me chama para o lado para voltar, e lá do lado do inimigo ninguém fala nada? Ele disse: porque quem está indo no muro já é dele. Não existe indecisão, ou você é ou você não é, ou você serve ou você deixa de servir, ou você assume o seu ministério, a responsabilidade que Deus te deu como obreiro, porque Deus vai cobrar isso. Porque o que tem de obreiro desavisado, missionário que não faz missão, não ganha uma alma para Jesus, vão pagar caro. Pastor que não apacenta, pastor que não dá uma palavra para ninguém, vai pagar caro. Diácono que não serve na casa do Senhor, vai pagar. E por causa de quê? Mentira. Fica com mentirinha: não deu, a barriga doeu, o pé ardeu, isso aconteceu, foi aquilo outro, foi aquilo outro. Eu quero ver até quando essa desculpa vai prevalecer. Fala para o irmão que está do seu lado: a desculpa acaba quando Jesus chegar. Você pode falar para mim, para o seu pastor lá da congregação: ó, pastor, não dá hoje, isso aqui e tal. Conta mentira, porque tem crente tão afastado de Deus que ele deixa de vir para a igreja por causa de um jogo de futebol. Tem isso acontecendo por causa de uma programação na televisão. Isso não é crente, irmão. Se Jesus vier, e esse crente que é fanático por causa de jogo, não estou aqui falando que você não pode assistir, mas a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Chegou a hora, pode cair, pode ser seleção, pode ser o que for, vou adorar o nome de Jesus e vou fazer a obra de Deus. Porque quando a trombeta soar, quando Cristo vier, o que tem de virgens que estão desapercebidas não são poucas, que estão adormecidas com as vasilhas, tudo vazia, seca, não são poucas, mas aqueles que estão cheios vão subir no abrir e fechar de olho para encontrar-se com o noivo nos ares. O arrebatamento é uma realidade, vai acontecer. Então não existe coroa sem luta, não existe vitória sem o atleta percorrer o estádio. O atleta só é coroado depois que ele cumpre a sua missão. E se eu parar no meio do caminho, você perde. Você é mais um que desistiu. Eu não venho aqui para te colocar para baixo nessa noite, eu venho aqui para te levantar para cima, pôr para baixo na oração. Porque o caminho de Deus, o degrau de Deus, ele desce, ele não sobe. Porque quanto mais pequeno você é diante de Deus, mais Ele vai te usar. Quanto mais você se humilha, mais Ele te abençoa. Quanto mais você desce, mais Ele cresce na tua vida. É isso que eu venho te dizer. Larga tudo e começa a se humilhar nos pés do Senhor, porque com a boca no pó
vai haver esperança. Terceiro preço que nós devemos pagar, espinho na carne, nós falamos, preço da perseguição. Olha só, o preço da perseguição. Jesus disse em João 15:20, diz bem assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Não é o servo, se perseguiram o Senhor. Aí tem crente que não quer ser perseguido, tem crente que quer viver só debaixo de bênção, e quando a luta vem, aí ele pega e diz assim: eu vou largar de ser crente, eu não estou aguentando essa luta não, Jesus me ajuda, porque eu estou um fio para desistir, eu vou chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca. Chuta e seja desclassificado, porque a peneira de Jeová todos temos que passar por ela. E tem um negócio, passou na grossa, tem uma fina, mais fina ainda, para purificar mais um pouco, para que ele possa usar na face da terra. Então, em nome de Jesus, se perseguir o Jesus, não vão nos perseguir. Se perseguir os discípulos, nós somos melhor do que ele? Não. Então entendamos que 2 Timóteo diz, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é Bíblia, irmão, está na Bíblia. Cristão é perseguido, cristão é maltratado, cristão é caluniado, cristão é confrontado, não somente pelo inimigo, mas por pessoas que o inimigo usa. Cristão que nunca foi perseguido, nunca foi realmente convertido. Olha aí, crente que nunca, pastor, eu nunca fui perseguido por ninguém, eu sou da paz. Eu estou achando que você não se converteu ainda. José foi perseguido, foi caluniado, foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo. Olha aí, irmão, coroa de espinho, perseguição, cruz. Aí quando Deus honra, aí alguém diz assim, ó, ele só quer ser o bonzão. Não é não, ele é, ela é, porque passou pelo processo e alcançou vitória diante do Senhor. Sabe por quê que falam da sua vida? Porque ninguém tem interesse de ouvir falar da vida dele, mas todos querem ver falar no seu nome. É por isso que Deus, nessa noite, nos trouxe aqui nesse culto de ensino, para mostrar que evangelho de verdade tem que ter preço pago, porque quanto mais você se humilha, mais Deus te usa. Getsêmani, Monte das Oliveiras, é lugar de prensar as azeitona. Então Monte das Oliveiras quer dizer lugar de prensa. O crente passa pela prensa. A azeitona, para extrair o melhor azeite, ela precisa ser prensada, esmagada. É assim a vida do cristão. Quanto mais esmagado, quanto mais exprimido, quanto mais perseguido, mais óleo vai jorrando, mais unção ele tem, mais graça ele tem, e os demônios vão caindo por terra. Eu ouço nessa noite gritos de demônio caindo por terra.
Ele não vai ficar na tua casa, ele não vai permanecer no teu ministério, ele vai ter que ir embora hoje. Ele vai pegar aquela bagagem suja, imunda dele e vai embora. Satanás, eu estou lhe ordenando em o nome de Jesus Cristo Nazareno, vai embora hoje. Sabe por que as coisas não mudam? É porque você ainda não mudou. Sabe por que o marido não converte? É porque você ainda não é convertida. Sabe por que o filho ainda não se rendeu? É porque está faltando algo em nós. Mas quando eles olhares e veres a glória de Deus na minha e na tua vida, muitos olharão e dirão: eu também quero sentir esta graça, eu também quero sentir esse poder, eu também quero sentir esta unção que vem do alto. Cristão que nunca foi perseguido, nunca foi realmente convertido. Muitos cristãos sabem o que é ser perseguido por Cristo. Muitos não sabem o que é ser perseguido por Cristo. Essa é a realidade do século 21. Tem muitos cristãos que nunca foi perseguido. Será que é porque estamos em um país evoluído, onde no Brasil nós temos liberdade de expressão, entre aspas? Não é isso. É porque muitas das vezes a gente é um crente tão fraco que não confronta nada. A gente é um crente tão raquítico, anêmico, que quem olha não tem nem vontade de ser cristão. Mas quando olham nos seus olhos, olham em você e vê a glória de Deus estampada no teu rosto, você não precisa ter dinheiro nem formação, você não precisa ter formado em cursos de teologia, você não precisa ser formado na melhor universidade, você só precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus. Me lembro quando visitei uma macumbeira do Vale do Amanhecer, e quando eu cheguei na casa dela, ela estava com bolhas debaixo do braço por causa da evangelização. Essa mulher jogou água quente em crentes, mas Jesus me permitiu entrar ali pela tua graça. E quando ela disse: pastor, olha aqui, depois que o senhor andou aqui, olha o que aconteceu comigo. Se o teu Deus curar isso aqui, eu vou ser crente. Eu estendi a mão e disse: em nome de Jesus, tu está curada. Se ele me curar mesmo, eu vou ser cristã. De repente chegou o irmão no culto, o esposo dela falou: pastor, as bolhas estourou, acabou, secou. A mulher tá inquieta. Ela não sabe o que está acontecendo, e ela falou que agora tem que ser crente. E quando eu estava no culto, a mulher passou na frente, voltou de novo, não tinha coragem de entrar. De repente, antes do culto, de entrar na palavra, ela entra na frente do altar e diz: para esse culto, porque eu tenho que aceitar Jesus, e eu quero ser crente. Aonde Deus quer levantar um grande exército de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que faz a diferença por onde vai passar, por onde vai entrar, aleluia. Mas tem muitos que não passam por luta nem perseguição, porque infelizmente ainda identifica-se muito com o mundo. Sabe por que muitos não passam por luta? É porque ainda estão se identificando muito com o mundo. Com o quê? Com as mesmas piadas, as mesmas atitudes, os mesmos comportamento mundano. Olha, não sabe quem é crente, quem não é crente. O crente, até o jeito dele falar é diferente. Ele sabe entrar e sabe sair. Ele entra no meio. Eu estava falando para o pastor Adriano, a garça é algo interessante. Ela é branquinha, ela entra na beira das lagoas e na beirada é muita lama. Ela entra, pega o peixe e vai embora sem se sujar.
Assim é o cristão, ele entra no mundo, ele entra no prostíbulo se for preciso, ele entra numa danceteria se for preciso, ele entra numa feira, ele entra onde for, mas entra e sai sem se contaminar e deixa a obra de Deus realizada. Esse negócio de crente contando piada, crente vivendo as mesmas atitudes que ele vivia no mundo, só está na igreja, só entrou e sentou na igreja, fez uma credencial. Isso não é cristão, irmão. Só um cristão que realmente vive na luz incomoda as trevas. É só um crente de verdade que vai incomodar as trevas. Atos 19, do 13 ao 20. A Bíblia diz que Paulo estava em Corinto pregando a palavra de Deus, os discípulos, e eles vão a Efésios, e chegando em Éfeso, a Bíblia diz que ali ele chegou, encontrou algumas pessoas que ainda não eram batizadas com o Espírito Santo, perguntaram para ele: vocês são batizados com o Espírito Santo? Ele disse: não, nem sabemos o que é isso. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Só quem é. E você também pode ser. Porque nós estamos vivendo igual naqueles dias, nós nem sabemos o que é batismo com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Paulo, impondo a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e as obras foram realizadas naquele lugar. Paulo com seus aventais, porque como ele era um só, não conseguia atender a todos os enfermos, doentes, os perturbados, levava os aventais de Paulo, colocava sobre o enfermo, ele era curado, era liberto. E ali chegou alguns judeus exorcistas, filhos de sacerdote, e disseram assim: em nome de Jesus, para o endemoniado, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia do corpo dele. Eram 7 varões. A Bíblia diz que o demônio olhou e disse assim: eu sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Investiu sobre eles e rasgaram-lhe as vestes, e eles foram envergonhados. Por quê? Porque é crente meia tigela, é crente de qualquer jeito, é crente que não tem óleo, é crente que não tem azeite, mas crente que tem autoridade. Satanás não brinca. Ou você acha que o diabo sabe quem é crente e quem não é? O cara está vestidão, sapatão, relógio de ouro na mão, chega e prega teologia como ninguém. O diabo olha e diz: isso aí é um coitado. E muitas das vezes a irmãzinha que limpa o chão da igreja está cheia do Espírito Santo. Às vezes o diácono está cheio do Espírito Santo. O missionário está cheio do Espírito Santo. O presbítero está cheio do Espírito Santo, de forma que por onde ele passa, os demônios caem por terra, dá o seu brado de derrota, e eles são libertos na hora. Último preço que precisa ser pago está em Atos 14, 21 e 22. O preço da tribulação, irmão. Olha o que diz o versículo 21 de Atos 14, 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que permaneça, que passemos por muitas lutas e muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário sofrer, é necessário passar por muitas provas,
para um dia entrarmos na cidade pela porta. É necessário sofrer por Cristo. Dizia Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você não tem que se envergonhar de se dizer: eu sou um cristão. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão camufladas, ninguém sabe que ela é uma crente, um crente, porque tem vergonha até de cumprimentar, dependendo do lugar que está. Isso não é cristão. Cristão é diferente, cristão é autêntico, cristão não se envergonha, cristão fala de Jesus aonde o Espírito Santo de Deus mandar falar. O cristão é cheio da graça e do poder de Deus, mas é necessário que nós venhamos passar por tribulações para entrarmos no reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, não é brincadeira. Estamos terminando. A vida do discípulo de Jesus não é uma vida atribulada, mas é uma vida vencendo muitas tribulações. O propósito do diabo: odeia o verdadeiro discípulo de Jesus. O diabo não gosta de crente, o diabo passa longe de crente, porque o crente é diferente. O crente irradia a luz de Cristo na terra. Quando olhamos esta palavra, nós lembramos de Atos 7, aonde no versículo 54 de Atos 7, a Bíblia diz que odiaram Estevão, porque a Bíblia diz que Estevão estava pregando com autoridade, Estevão estava pregando de forma extraordinária, no poder, na graça de Deus, estava cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra, e a Bíblia diz que eles se enfureceram tanto, que rangiam os dentes de raiva, e começaram a apedrejar Estevão. A Bíblia diz que Estevão não deixou de adorar o nome do Senhor. Pedra vem, mas ele continua dando glória, e a Bíblia diz que ele vê o céu aberto, ele vê o Senhor, ele vê, aleluia, a glória de Deus. E eu quero que você entenda: não serão pedradas que vão calar a igreja de Cristo, não serão nenhum tipo de ameaça que vai calar a boca daquele que nasceu para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem foi chamado de verdade por Jesus, não nega a fé, não vende, não se rende, mas permanece firme até o fim. Não vai ser o Estado, não vai ser o governo, não vai ser a lei, seja ela qual for, que vai tirar o adorador de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou nessa noite dizendo: te prepara, porque lutas maiores ainda virão sobre a face da terra, coisas terríveis vão acontecer na face da terra, de forma que muitos que estão cambaleando não vão resistir, aleluia. O dia mau, quando ele chegar, só vai permanecer de pé a igreja que já é convicta, a igreja que tem o Espírito Santo, aleluia. Esses vão vencer. Muitas vezes Deus permite certas tribulações na vida de um cristão para promover o seu crescimento espiritual. Viu por que a luta, a tribulação que você talvez está enfrentando, você está achando que é ruim? É Deus falando: vem, porque eu não vou te perder. O anzol já foi colocado e fisgado a boca. É como o peixe, vai. Quando Deus diz assim: esse aí eu não vou perder para o inimigo, aí Deus cria uma situação, e aí ele chega, ó, arrastado. Ai, está doendo. Mas é assim que você vai ter que ficar firme, para Jesus salvar essa alma. Está doendo, está difícil, é assim mesmo.
É como nós vimos aqui, a graça do Senhor nos basta. Agora, independente, pastores, de qualquer coisa, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Apesar de todas essas tribulações, apesar de todas as acusações, apesar de todos os levantes, apesar de todas as lamúrias e dificuldades, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Está doendo, está machucando, mas vai dando glória, porque logo vai passar. Paulo está doendo, Silas está difícil, vamos cantar, vamos adorar que passa. Jesus está no controle. É assim, o crente vai gemendo, vai se humilhando, vai orando, e a glória vai descendo, e as vidas e as almas vão sendo libertas pelo poder de Deus. Entenda que evangelho é preço. Entenda que você não está numa igreja onde nós iremos fazer voltinhas para te falar, não precisa isso, não precisa aquilo. Põe a vida no altar, assume e volta ao primeiro amor. Confessa esse pecado e volta. Por que que não acontece? É porque você ainda não deixou essa capa. Bartimeu lançou de si a sua capa. Essa capa representa muita coisa. Aquilo era o sustento que ele tinha recebido de Roma. Era a oportunidade dele pedir esmola, a legalidade, mas ele jogou tudo aquilo que supria a vida dele para andar e servir a Deus. E a Bíblia diz que ele seguia Jesus estrada fora, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Joga essa capa fora. Arranca esse amuleto terrível que o inimigo implantou, que está trabalhando através de qualquer que seja a situação. Não permita mais. Joga isso fora e diz: a partir de hoje a minha vida, a minha casa vai ser morada. Meu coração eu entrego nas mãos do Senhor totalmente. Senhor, meu coração é teu. Não podemos servir a Deus com reservas. Não. Já estamos encerrando. Todo cristão verdadeiro sabe que sofre por Jesus, sofrer por Ele é um privilégio. A Bíblia diz, meus irmãos, em 2 Coríntios 4:17, esta leve e momentânea tribulação vai te produzir, vai trazer até você um grande peso de glória. Deus vai reverter as coisas em teu favor. Crente que chora nos pés do Senhor, crente que sofre, mas não abre mão do seu ministério, da sua vida com Deus. É isso que Deus quer, crentes verdadeiramente disponíveis. Não adianta ser crente temporário. Tem crente temporário dentro da igreja. Uma hora ele está cheio da graça, cheio do poder, amanhã não quer mais. Ele some, ele se esconde, ele se isola. Deus não quer mais isso. Deus quer um crente constante, chovendo, tem sol, tem luta, tem prova, e ele está marchando, ele está dando glória a Deus, ele está adorando, ele está bendizendo, ele está exaltando o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui com uma história, uma pequena história. Ouça bem, por favor. Um ferreiro, depois de viver toda a sua vida entregue à libertinagem, decidiu servir a Deus e passou a viver em função da sua fé, trabalhando como afinco na obra do Senhor. Alguém que se converteu a Deus, mas a sua situação pessoal ia de mal a pior, ao ponto de um amigo lhe falar: realmente é estranho que justamente depois que você se tornou um crente, as dificuldades em sua vida aumentaram.
Eu não pretendo enfraquecer a sua fé, mas honestamente falando, nada melhorou para você. O ferreiro não respondeu imediatamente, mas pediu a Deus entendimento no assunto, pois queria uma resposta para si e para o seu amigo. A resposta veio exatamente quando o seu amigo voltou para visitá-lo e o observava enquanto malhava o ferro. Então ele disse: o aço que chega na minha mão, ainda não trabalhado, eu preciso transformá-lo na ferramenta desejada. Primeiro eu aqueço a uma temperatura muito alta, e em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo muito pesado e aplico vários golpes nele, até que comece a adquirir a forma planejada. Depois eu mergulho ele rapidamente num tanque de água fria, e a oficina inteira enche com o barulho do vapor. E enquanto a peça se estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura, tenho que repetir esse processo até conseguir o formato final, pois apenas uma vez não é suficiente. Às vezes, o aço não aguenta esse tratamento e fica todo rachado. É reprovado, e eu coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da loja. Sei que Deus está me provando com fogo. Não é fácil, mas tenho aceitado as suas marteladas, pois sei que Deus está me moldando. Só lhe peço que jamais desista de mim, até que eu consiga tomar uma forma que Ele espera, pois não quero ser colocado no monte de ferro velho da alma. É o processo. É assim, às vezes alguém olha e diz: mas quando você não era crente, você era diferente, você tinha tanta bênção, tantas coisas, e hoje, não se preocupe, irmão, porque Deus não errou quando te escolheu. Deus falou assim: é minha serva, é o meu servo amado, e eu vou trabalhar da melhor forma possível, porque eu quero fazer dele ou dela um vaso bonito, que quando ele estiver pronto, todos vão olhar e vão dizer: esse aí, essa daí é diferente, aleluia. Alguém vai olhar, já olhou para você e diz: como eu faço para ser crente? É porque ele já viu que em você tem uma forma diferente. Você já está moldado de forma diferente, você já anda de forma diferente, você já fala de forma diferente, você já conduz tudo de forma diferenciada. E as pessoas estão olhando, meus queridos e amados irmãos. Não tem nada que fala mais com as pessoas do que o nosso próprio testemunho. Tem gente querendo pregar aquilo que não está vivendo, e as pessoas estão repugnando, as pessoas não querem ouvir. As pessoas dizem: para ser crente como esse, eu mesmo prefiro ficar desse jeito. Mas só o seu testemunho, só o seu andar, só o seu caminhar, as pessoas olham: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando ele precisar, ele vai até você um dia e vai dizer: dai-me a palavra de Deus, porque estou passando por um momento difícil. É aí você vai encher, aleluia, essa boca bonita que Deus te deu, porque é um profeta, é uma profetisa, e vai repreender o mal, e essa pessoa será liberta para a glória de Deus. Fica de pé, igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: para ser cheio, para ser um crente de verdade, precisa entregar tudo no altar. Precisa entregar no altar. Deixa no altar. Deixa o homem velho no altar. Deixa a natureza antiga no altar.
Quando você hoje entrar na tua casa, mulher, você vai entrar como uma princesa. Você, marido, quando entrar na sua casa hoje, vai entrar diferente. Jovem, quando você entrar na tua casa, onde você for passando, pessoas vão olhar e vai dizer, mas o que foi? Alguém vai olhar e vai dizer, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Está diferente. Não foi lá mais para nós jogar aquele baralho? Não ligou mais para contar aquela fofoca? É porque você decidiu mudar. Você decidiu deixar tudo no altar e viver como um crente que quando você orar, Deus vai te revelar as maravilhas mil. Quando você orar, Deus através do Espírito Santo vai dizer, servo faz isso, serva faz assim, faz desse jeito, e você vai viver as maravilhas de Deus.